superlativo. E a ideia de superlativo é algo intenso, algo muito intenso. E traz a conotação de que o campo de visão de Salomão está distante de Deus, é puramente humano e que ele está observando a vida apenas do campo horizontal. Ele está refletindo a respeito da vida, a respeito do campo horizontal. Não é Deus falando, é o escritor falando, é o poeta falando, é Salomão falando, é Salomão escrevendo o conceito da vida. E nós vemos muito isso nos Salmos. Jó falando a respeito da vida, tanto é que do capítulo de número 3 em diante, Deus não fala, quem fala é Jó, quem fala é os amigos de Jó. Deus vai falar no capítulo 38. Então, há uma licença poética permitida por Deus para o homem pensar. E Salomão pensa a respeito da vida no que tange a algo horizontal, algo puramente humano. E nós vamos observar alguns pontos importantes que dão ênfase e destaque ao capítulo de número 1. O primeiro ponto que ele observa, do ponto de vista do trabalho, verso de número 3, que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho, que ele faz debaixo do sol. Em relação a isso, o que ele vê? Ele vê fadiga e nenhum proveito. Ele não vê nenhuma vantagem, não há vantagem no trabalho. A Bíblia de Estudo do Expositor, aquela que foi distribuída aos irmãos, sobre esse ponto de vista, ela descreve que este livro discute o trabalho como um fim, ou o ideal proposto de felicidade ao homem. O livro vai argumentar que, como um fim, o trabalho não pode satisfazer. No entanto, como um meio, pode ser lucrativo. O interessante é que o trabalho, ele dignifica o homem. Porém, o trabalho não é o auge da felicidade. Não é o teor da felicidade. Não é o clímax da felicidade. Mas o meio da obtenção de lucro para que haja manutenção familiar, para que haja provisão no lar, provisão na casa. Agora, se o valor da vida está em correr atrás de valores terrenos, logo a labuta será de fadiga, logo a labuta será de cansaço, logo a labuta não terá vantagem nenhuma, porque os valores estão invertidos. Sendo que, se nós olharmos para o valor verdadeiro está no temor a Deus, está em obedecer os seus mandamentos, está em obedecer a sua palavra, está em cumprir todas as exigências. Sendo assim, o trabalho nunca será o fim, mas o trabalho será o meio apenas de obter lucro, a fim de que haja assistência dentro da casa. Mas o temor a Deus é o fim da causa da felicidade. O temor a Deus é o princípio régio que deve dominar a nossa vida em relação à verdadeira felicidade, ao verdadeiro sentido da vida. Não há valor algum sem temor a Deus. Todo valor que a gente coloca ou aplica em coisas terrenas se perde. Todos os valores que a gente aplica naquilo que é terreno gera algo fútil, infrutífero. Mas todo valor que eu aplico no temor a Deus me garante felicidade, me garante alegria, me garante eternidade, me garante equilíbrio, me garante vida com sentido, vida com propósito. Lógico
que Salomão está observando o trabalho puramente no campo humano. Não está trazendo o trabalho como algo dado por Deus para mantimento da casa, para mantimento do lar. Ele está olhando para o trabalho como puramente horizontal, isto é, não há vantagem nisso. Trabalha, não há vantagem. Lógico, o valor está aplicado naquilo que está errado. O valor tem que ser aplicado naquilo que é divino. Então é a primeira observação que a gente faz. O trabalho como algo sem vantagem alguma no campo de visão humana. O segundo ponto que ele observa, do ponto de vista geracional, a partir do verso de número 4, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Do ponto de vista geracional, uma geração sempre está indo, outra geração sempre está entrando. Isso é o curso da vida, é o ciclo da vida. Uma geração finaliza, outra geração continua. Esse é um ciclo da vida. O comentário Moody a respeito disso vai dizer: o homem nasce somente para ser erguido pela maré e então sai de cena. Salomão, quando ele observa a vida, ele observa que a vida é um ciclo infindável de atividades que por si próprias não traz segurança alguma ou não traz nenhum significado para a experiência do homem, para a experiência humana. E a observação que ele faz é que a terra ela vai seguir o seu ciclo permanente, o seu ciclo natural, e que o homem vai sair de cena. O homem vai passar, a vida dele é limitada a enxergar o natural, como a mente de alguns, principalmente os ateus, que olham para a vida somente do campo natural, não conseguem enxergar algo a mais, ou somente enxerga aquilo que a terra promove, aquilo que a terra pode dar. Então, o campo de visão dele está sendo enxergar somente o natural, o visível. E a mente dele se torna tão confusa, que os demais capítulos, ou os capítulos posteriores, ele vai tratar, ou vai voltar a tratar dos mesmos assuntos. Vai continuar tratando das mesmas coisas, não mudando os hábitos, não mudando a mente, não mudando o pensamento, só lá no final que ele vai mudar. Só lá no final que ele vai entender o sentido da vida, e ele vai entender o sentido da vida na velhice, já na sua terceira idade. E é triste nós perceber o quão desfocada é a mente do homem sem Deus, o quão sem propósito é a mente do homem sem Deus, o quão sem sentido é a mente do homem sem Deus. É alguém perdido, é alguém sem rumo, é alguém sem caminho, é alguém sem direção, é alguém que se decepciona constantemente, porque a vida não consegue gerar para ele aquilo que ele bota expectativas, porque a sua expectativa está apenas no natural, nessa terra, nesta vida. Ele não consegue olhar no sentido vertical da fé, mas ele só consegue olhar para o plano natural da vida, para o plano horizontal da vida. Só que o homem que teme a Deus, ele sabe que a sua vida é transitória. O homem que teme a Deus, ele não tem nenhum paradoxo em relação a isso. Ele sabe que a vida dele é passageira. Ele sabe que a vida dele é finita. Ele sabe que um dia ele sai de cena, desaparece da história. Ele sabe que a vida dele tem um fim, porém o seu alicerce é Cristo e a sua esperança é a eternidade com Ele. Quem teme a Deus não tem nenhum problema com isso. Quem teme a Deus não tem nenhum problema
com a terra, porque ele não é dessa terra. Ele não é deste mundo. Ele sabe que ele está aqui de passagem. Quem teme a Deus não fixa o seu olhar nessa terra, porque ele reconhece que está aqui de passagem. É passageiro, é transitório. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2, e no verso 9, dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós não temos problemas com as gerações que vão entrando. A gente está de passagem. Nenhum de nós daqui a 100 anos vai estar aqui. Daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, você passou. Daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, sua geração passou. Ninguém nasceu para semente. Não há nenhum problema em relação a isso com aqueles que temem a Deus. Mas aqueles que não temem ao Senhor e que têm a sua vida focada somente nessa terra, ele vai ter problema com isso. Ele tem preocupações profundas com o término da vida. Ele tem preocupações profundas com aquilo que ele adquiriu nessa terra. Ele tem preocupações profundas com a morte. Mas para nós, a morte é lucro. Porque a gente sabe que a gente vai passar. Porque o nosso alicerce é Cristo. E a nossa esperança é a eternidade com Ele. O terceiro ponto que ele observa é o ciclo do mundo natural. A partir do verso 5, ele vai observar o sol, ele vai observar o vento, ele vai observar os ribeiros, e o pregador, Salomão, ele não vê nada além do que uma mera monotonia. Sempre a mesma coisa. A natureza, ela vai se mover no seu ciclo natural. A questão é que quando alguém coloca o seu olhar fixo neste ciclo, ele enlouquece, fica perturbado, porque ele vai tratar e vai dizer que todas estas coisas se tornam cansativas, os olhos se fartam e os ouvidos também. O pessimismo é tanto na mente dele que ele não consegue ver beleza em nada. Olha aí o verso de número 8. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Ele está emaranhado no seu vazio, na sua vida sem sentido. Ele não consegue observar nada novo debaixo do sol. E a ideia debaixo do sol é o cotidiano da vida. É o cotidiano nosso, uma vida debaixo do sol, uma vida cotidiana. O que ele vai perceber é que há um grau de fadiga e de algo monótono. O comentário bíblico é Bacon, eu acho que é Bacon. Ele traz um relato interessante sobre aquilo que é novo e sobre aquilo que é velho, que caracteriza os versos de número 9 até o verso de número 11. E o interessante é que o comentário vai descrever o seguinte: devemos lembrar que todas as coisas velhas são novas para aqueles que se achegam ao mundo. Como também as antigas experiências ganham um novo significado para pessoas que de alguma forma são renovadas por um novo entusiasmo de vida. A questão é como eu vejo a vida. Qual é a minha percepção em relação à vida? Ou a minha mente,
se enlouquece com o ciclo e eu não consigo enxergar nada novo. E tudo se torna velho. E eu não consigo ter experiências novas com Cristo, porque eu estou tão afadigado em se enlouquecer com esta vida terrena, que eu não consigo enxergar o sentido correto da vida. Os olhos estão emaranhados, os ouvidos estão cobertos, não consegue enxergar beleza alguma, e o que ele enxerga são as murmurações, as reclamações da vida, a vida sem sentido, a fadiga do trabalho, as gerações que vão vindo e ele não consegue se acostumar com isso, a morte chegando. Salomão aqui é velho, Salomão aqui já é idoso quando está escrevendo, e chega ao final da vida, olhando para trás, ou para o retrovisor da vida, como a gente falou aqui na quinta-feira passada, vendo que perdeu muita coisa. Por isso ele dá um conselho aos jovens: lembra-te do teu Criador, no dia da tua mocidade. E qual é o verdadeiro sentido? Onde, pastor Osvaldo, eu devo buscar o sentido para esta vida debaixo do sol? Horas, o verdadeiro sentido é Cristo. E a atitude demonstrada por aqueles que andam com Ele é de amor. Porque quem anda com Ele e o conhece, não vive em trevas, não vive desiludido. Quanto tem de gente na igreja desiludido? Quanto de crente que tem na igreja em dúvidas em relação à sua vida com Deus? O quanto de crentes que tem na igreja que são apegados às coisas e aos benefícios promovidos por ela, que não conseguem enxergar a beleza da salvação e vivem desiludidos, decepcionados, cabisbaixo, procurando sentido, e não vão encontrar sentido nessas paredes. Não vão encontrar sentido nesses bancos. Não vai encontrar sentido dizimando. Não vai encontrar sentido cantando alguns hinos junto com o nosso irmão que estava louvando a Deus. Não vai encontrar sentido batendo a carteirinha todo domingo pela manhã, participando da EBD, dos cultos à noite. Enquanto você não encontrar Cristo, enquanto o temor a Cristo não for a realidade, enquanto o principal da sua alma não for Cristo e a eternidade com Ele, a sua vida nunca terá sentido, até mesmo você sentado nesse banco. Não adianta nada você fazer o discipulado e não morrer em Cristo, como Jaime aqui prega. Se Salomão vivesse no tempo de Cristo, ele ia descobrir o sentido da vida. Só que ele viveu 1000 anos antes. 1000 anos antes de Cristo e a cruz, do verdadeiro sentido aparecer na história. Então, o segundo ponto ou o terceiro ponto que nós observamos, é que ele observa o ciclo natural da vida, ou natural deste mundo, ou natural desta terra, ou natural da natureza, e ele não consegue encontrar. As pessoas tentam encontrar o sentido comprando, comendo, trocando de carro,
fazendo negócios, compra um carro hoje e amanhã já quer outro, nunca está satisfeito com nada, a vida dele é um caos, é uma desgraça. Coloca uma roupa de crente e vem para o culto, mas a vida dele não tem sentido nenhum. Vive uma máscara, uma capa, tentando às vezes algum subterfúgio na alma. Mas enquanto você não mergulhar no temor a Deus e em conhecer a Cristo, sua vida não terá sentido. Não adianta pegar o microfone, não vai ter sentido. Não adianta preparar um sermão, não vai ter sentido. Não adianta cursar teologia, não vai ter sentido. Enquanto a visão for terrena, carnal, natural, enquanto a mente não se abrir para a verdade do Evangelho, a sua vida nunca vai ter sentido. Tem pessoas que estão há 30 anos na igreja, 30 anos, e a vida dele é uma desgraça, nunca teve sentido. São obreiros, são líderes, mas nunca teve sentido. Nunca encontrou sentido. Porque olha apenas no campo natural, horizontal. Nunca conseguiu olhar no campo vertical da fé em Jesus. O quarto ponto, e nós já estamos nos encaminhando para o final, que é o mais atenuante, a qual ele observa. Ele vai buscar no lado intelectual, pastor Josemar. Ele vai buscar no conhecimento terreno. Ele vai buscar na sabedoria humana. E olha que o pregador Salomão, ele é ávido pela busca, pelo conhecimento, mais do que qualquer homem. Ele é o homem mais sábio da terra. Ele é o homem mais inteligente do seu tempo, da sua história. Ele é o homem mais culto do seu tempo. Ele é ávido pelo conhecimento humano. Mas não são soluções para consertar o mal do homem. A solução consiste em algo muito superior. A solução para isso não consiste em sabedoria humana, mas em algo superior. E Tiago traz a resposta para isso. Tiago capítulo 3, versículo 17, Tiago traz resposta ao dilema de Salomão. Sobre a verdadeira sabedoria. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Só que um detalhe importante que nós precisamos destacar é que esta sabedoria estava em oculto. E esta sabedoria, ela foi revelada. E só se entende o sentido da vida quem pelo Espírito recebeu a revelação da cruz de Cristo, da salvação em Cristo Jesus e da verdadeira sabedoria que é Cristo. E Paulo vai trazer o sentido a isso. Paulo vai trazer resposta a isso que estava em oculto, mas que não está mais, que foi revelado. E ele prega aos irmãos de Corinto, e a pregação dele não é nem com sabedoria humana,
nem com conhecimento humano, nem com persuasão humana, mas com poder de Deus, revelando a verdadeira sabedoria e quem de fato recebe ela. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 6 a 12. Sabedoria oculta, porém revelada. Sabedoria que estava em oculto, porém agora faz todo sentido. Ela foi revelada. Olha o que Paulo escreve, 12 de 1 Coríntios 6 a 12. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, deste mundo, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Paulo viveu no tempo de alguns filósofos, sendo que alguns já tinham passado, algumas gerações de filósofos antes de Cristo, conhecidíssimos da história. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Da eternidade já estava pré-ordenada esta sabedoria. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, como aqui a gente já falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, entra, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Espírito aqui, com letra minúscula, que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, sabedoria revelada. É isso que temos, e é exatamente disso que precisamos, nada mais. Nós precisamos apenas de Cristo, da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que faz parte da nossa vida com Deus. Até os mais simples, os mais indoutos, têm esta sabedoria. Porque esta sabedoria não é encontrada em livros, esta sabedoria vem pela palavra de Deus revelada ao coração do homem. Até o mais simples, até o sertanejo, lá do sertão, né, Jorge, que serve a Deus, que anda com Jesus, tem esta sabedoria. O irmão de uma mansão, ou o irmão da casa mais simples, tem esta sabedoria. Porque esta sabedoria foi revelada a um coração que teme ao Senhor, que obedece aos seus mandamentos. Agora, o pregador, Salomão, ele aplicou o seu coração lá no verso 13, a esquadrinhar todas as obras. Reparei o verso de número 13. E apliquei o meu coração a esquadrinhar, e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nelas o exercitar. Só que o verso de número 16, ele escreve que na busca desta sabedoria, o que ele encontrou foi enfado e tristeza. A sabedoria sem Deus, o que ela vai trazer? Enfado. Uma vida triste. Uma vida sem sentido. O conhecimento sem Deus só traz dor. Agora, atentamos para uma coisa.
estas sublimes ideias, sabedoria e conhecimento. Não quer dizer, no texto, que o Senhor desaprova estas sublimes coisas. Que o Senhor desaprova a sabedoria e o conhecimento, estas duas leis tão sublimes. Mas o que nós temos aqui é que até estas coisas não trazem plena satisfação sem Cristo. Até o homem com maior conhecimento sem Cristo vive um vazio. Até o homem com a maior sabedoria do seu tempo, como Salomão, vive uma vida sem sentido quando chega à velhice. O pastor John MacArthur Jr., ele tem uma Bíblia de estudo, e ele enfatiza que o resultado esperado da sabedoria é o sucesso. E o sucesso, em troca, deveria trazer felicidade. Mas o que se observa, o que Salomão conclui, é que não há garantia de nada disso. O que esse fato traz é que o enfado se coloca na vida daquele que não busca em Deus temor, daquele que não obedece o seu mandamento, e unicamente o que ele procura, ou o que ele tenta obter é uma sabedoria humana. Agora, repare uma coisa, 1 Reis, capítulo 3, verso de número 11, a partir do verso 11. Ali nós temos o grande encontro de Deus com Salomão. E Deus colocou à disposição uma mesa para que Salomão pudesse escolher o prato que ele quisesse, que o Senhor assim o concederia. E o que Salomão escolheu? Sabedoria. E o Senhor gostou do pedido, se agradou do pedido de Salomão, e concedeu o pedido a Salomão e determinou ordenança. Repare aí o verso de número 11 até o 14 de 1 Reis, capítulo 3. Disse-lhe Deus: já que pediste estas coisas, e não pediste longevidade, riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento, para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória. Agora, a ordenança: que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Porém, isso aqui não foi obedecido na íntegra. Com o passar do tempo, Salomão se perdeu, se desviou do propósito. O capítulo 11 de 1 Reis descreve o declínio espiritual de Salomão e a perda do sentido da vida, por causa das muitas mulheres. 1000 mulheres. A gente não dá conta de uma, imagina de 1000. Daí eu ouvi um pastor falar, não dá conta de uma, imagina 1000 sogras, né? Pior ainda. Mas ele se perdeu, por quê? Porque essas mulheres trouxeram o quê para o cenário de Israel? Idolatria, maldade, prazeres terrenos e carnais. E Salomão mergulhou de cabeça. Levantou postes ídolos em Jerusalém, para que esses ídolos fossem adorados.
um declínio espiritual do homem mais sábio da terra. Para o homem de maior conhecimento da terra, o sentido da vida se perdeu. Tem muita gente assim, que com o passar do tempo, perdeu o sentido. Tem uns que nunca encontraram, mesmo estando na igreja. Tem outros que com o passar do tempo perderam. Com o passar dos anos perderam. O declínio espiritual, os prazeres, a carne, as coisas terrenas, o dinheiro, o poder, os emaranhou a ponto de perderem o sentido da vida. Estão como um zumbi na igreja. Morto vivo. Andando feito um zumbi. Está morto, mas está andando. Sem sentido algum. Só que, como eu falei para os irmãos, nós vamos sempre enfocar isso, porque essa é a tônica do livro de Eclesiastes. Ele escreve, ele reflete a respeito da vida, mas ele encontra no final dela a resposta. No final do livro, ele dá a resposta para o sentido da vida em apenas 2 versículos. Mas o versículo chave é o versículo 13. Qual é o sentido da vida para Salomão no final da vida? E é nesse ponto que eu creio que Salomão foi salvo. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aqui está o sentido da vida. Mas não deixe a velhice chegar para descobrir o sentido da vida. Tenha sentido da vida, ou desfrute o verdadeiro sentido da vida na construção da vida. Na vida como passageira. Na vida como um sopro. Em cada momento, em cada ano, em cada dia, eu posso contemplar a beleza da criação de Deus. E não olhar para o ciclo natural e me fixar nisso. Eu posso olhar para o trabalho não como algo penoso, desgastante, sem proveito nenhum, mas apenas como um sustento para manter a minha família, para manter a minha casa, porque isso é digno. Mas não vejo o trabalho como fim, vejo o trabalho apenas como meio, porque o fim sempre será temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Que eu não afie o meu pensamento em estabelecer apenas sabedoria humana, terreno, buscar conhecimento para não ter sentido algum, mas que eu receba a sabedoria divina, que é pura, que é eficaz, que é poderosa e que adentra o meu coração, trazendo graça da parte de Cristo à minha alma. Se coloque de pé por bondade. Até o final, eu creio que alguns irmãos vão descobrir o sentido da vida. Pastor, eu sou crente, sirvo a Deus, mas a vida perdeu sentido. Trate de achar o temor ao Senhor. Trate de achar o temor do Senhor e obedecer aos seus mandamentos. Isso aqui não é se eu quiser obedecer. Se eu quiser, eu obedeço. Não. Quem teme a Deus, automaticamente, ele vai obedecer aquilo que está escrito como ordem, como ordenança. Isso aqui não é se eu quiser ou não quiser. Não, para o mundo, tanto faz como tanto fez. Para nós, não. Para nós, isso aqui produz vida. Vida abundante.
Para nós, aquilo que está escrito fala a respeito daquele que morreu por nós. Então isso aqui tem sangue, tem vida, tem graça, tem sabedoria, tem o conhecimento puro, genuíno, verdadeiro. Não é questão de crer ou não, de obedecer ou não. Não, tem que obedecer. Eu devo obedecer. Se eu quiser descobrir o sentido da vida, eu tenho que temer a Deus. E eu tenho que obedecer aquilo que está escrito. Tudo aquilo que for contra aquilo que está escrito, eu também sou contra. Não importa o que os homens pensam, digam, sou contra. Se confrontar aquilo que está escrito, sou contra, porque não há sentido algum em não obedecer aquilo que está escrito. Para o homem sem Deus, ele vai descobrir o sentido no inferno. No inferno ele vai descobrir o sentido da vida, só que no inferno não há arrependimento, não há mudança, não há transformação. O inferno é lugar de remorsos. Enquanto nós estamos aqui, que possamos entender o verdadeiro sentido da vida, que é Jesus. Se Salomão vivesse, Jaime, no tempo de Jesus, talvez o escrito dele seria diferente em relação ao sentido da vida. Talvez o pensamento dele seria diferente. Só que Salomão não conheceu a Cristo. Mas nós conhecemos. Nós vivemos no tempo da graça, da oportunidade que Ele dá. E enquanto há vida, enquanto está respirando, dá tempo de descobrir. Dá tempo de crer. Dá tempo de mergulhar. Dá tempo de se converter. Dá tempo de ter a vida transformada e entender qual é o verdadeiro sentido da vida. Feche os teus olhos onde você está. Deixa eu orar por você. Pai, nós oramos. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por este livro. Por ele ser canônico. Está nas Escrituras e ser palavra do Senhor ao nosso coração. Porque entendemos através dele que o sentido verdadeiro é temer ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos. Mas quantos estão tentando? Mas estão tentando pelas vias erradas. Estão tentando pela lógica humana, pela sabedoria humana, pelo conhecimento humano, pelo viés humano, pelos conceitos terrenos, pelos ciclos terrenos, só que não conseguem encontrar, porque não vão encontrar. Porque o verdadeiro sentido da vida morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós. Oh, aleluia! O verdadeiro sentido da vida nos amou. O verdadeiro sentido da vida derramou graça e sangue para purificar os nossos pecados. E colocou dentro de nós a fé, o temor e o conceito de obedecermos aos seus mandamentos, às suas ordenanças, às suas palavras que são vida abundante ao nosso coração, à nossa alma. Que nós possamos caminhar contigo, andar contigo e não perder o rumo da vida, o sentido da vida que é Cristo. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus.